Olá, tudo bem? Eu fico impressionado com a falta de uma visão transdisciplinar em um evento como este do coronavírus causa um impacto brutal. Primeiro, eu presenciei colegas médicos subestimarem o perigo do vírus por uma falta de compreensão de como funcionam sistemas complexos. Então essa minha fala eu vou dividi-la em algumas partes. Eu vou explicar como funciona o sistema complexo para vocês que são da área de gestão, conhecem Nassim Taleb, o autor da lógica do cisne negro, né? Um indivíduo que se tornou essa ideia muito mais disponível para a grande população. Vou falar um pouco sobre o vírus, sobre alguns dados interessantes, né? E sobre o achatamento da curva e algumas coisas que eu percebi como se está se comportando em países diferentes. Primeiro, sistemas complexos, para a gente entender o que é a minha tristeza quando ouvi colegas, professores de universidades renomadas, falando bobagens, você pode dizer. Primeiro, sistemas complexos têm variáveis com correlação não lineares. Exemplo mais simples, você pega o trajeto do seu trabalho, vai da sua casa para o serviço, gasta 20 minutos, perfeito? Num dia comum. Se eu aumentar em 10% a quantidade de carros nesse trajeto, você não vai atrasar somente 10 minutos, ou seja, você não vai gastar 22 minutos agora. Não, muitas vezes o aumento de 10% no volume de carro no trajeto de A a B faz com que você dobre ou triplique o seu tempo de tráfego, tá certo? Você vai chegar no seu serviço com 40, 60 minutos. Ou seja, são relações não lineares. O vírus é assim e daqui a pouco vocês vão ver por quê. É perigosíssimo. Segundo aspecto de um sistema complexo, você tem que ver efeitos de primeira, segunda e terceira ordem. E aí me faz lembrar um belo vídeo que correu pela internet chamado Como Lobos Mudam Rios, né? Que é aquela história no Parque Yellowstone, se eu não me engano, nos Estados Unidos, onde eles fizeram o seguinte: primeira ordem, tiraram os lobos. Por quê? Porque os lobos estavam comendo os alces e estavam levando à diminuição do número de alces. Quando vocês tiraram os lobos do parque, efeito de segunda ordem, aumentou a quantidade de alce. Efeito de terceira ordem, os alces passaram a comer a mata ciliar na beira dos rios e os rios passaram a secar. Tiveram que trazer os lobos de volta e com isso os alces reduziram a quantidade de alces, os rios voltaram a surgir. Ou seja, como lobos mudam rios. Vamos analisar isso no corona. Efeito de primeira ordem é o vírus em si contaminando as pessoas. Tá certo, aí eu vejo aquelas bobagens assim, não, só tem índice de mortalidade de 2%, vocês vão ver que já é um índice perigoso, tá? Não é baixo não. Não é só 2%, isso é o menos importante, porque o problema é o efeito de segunda ordem, né? Se você considerar que 20% das pessoas vão precisar de um leito hospitalar, 5% na UTI, 15% um leito de enfermaria, nós já temos um problema gravíssimo. Ocupar os leitos, efeito de segunda ordem, vai faltar leito para fazer parto, para fazer cirurgia letiva, para aquele indivíduo teve um acidente, pronto. Efeito de terceira ordem, agora pior ainda, vão contaminar os médicos, não é isso? E os enfermeiros. Então, de maneira que nós vamos ter menos leite disponível e menos profissionais para cuidar. No estado do Rio de Janeiro já está acontecendo, fiquei sabendo de um serviço de hemodiálise, onde os 5 nefrologistas estão de licenças, sendo que um está entubado em uma UTI. Então esse é um efeito de terceira ordem, portanto grave, não é isso? E eu vejo gente aí subestimando, não é tão mortal, não interessa, efeito de segunda e terceira ordem. Explicando o sistema complexo, vamos para o vírus agora. O vírus é verdade, 80% das pessoas, se você é um jovem, uma criança ou um jovem saudável, um jovem adulto saudável, você vai ter, na maioria das vezes, um simples resfriado. Mas, então 80% vai ter um simples resfriado, 15% vai precisar de um leito hospitalar, 5% de uma UTI. Perfeito? Mas de 10 a 20% dos leves evolui para moderado e de 10 a 20% dos moderados evolui para grave. Então tem um problema aí, nós temos um problema muito grave. E lembrando que em idosos é muito pior a situação, tá certo? Se você pegar aqui na China, o índice de mortalidade foi 2%, na Coreia 0,6%, nós vamos falar por que a Coreia foi tão diferente. O índice de mortalidade em idosos é de 15%. É como se estivesse com uma sepse. Gravíssimo, gravíssimo. Tá certo? Muito bem. Vamos entender a capacidade de infectar do vírus. É um índice chamado R0. Esse índice é quantas pessoas uma pessoa infectada contamina. Então, enquanto na gripe comum é 1,3, eu vi médicos famosos aí falando, não, é uma gripe comum, 1,3, o corona contamina de 2 a 3.
As pessoas que não têm compreensão de exponencial vão dizer assim, não, é um pouquinho só a mais, é só o dobro. Então vamos fazer um exercício matemático, né? Se você contaminar 20 pessoas com gripe comum e 20 pessoas com coronavírus, considerar 7 dias o ciclo de contagem e passar 12 semanas, perfeito? Nós teremos no final 466 pessoas contaminadas com gripe comum e, pasmem, 30 mil pessoas contaminadas com coronavírus. 30 mil pessoas. Agora, aí você entende por que nós não podemos deixar aglomerar a gente. Que quando você joga num gráfico e vê o impacto do número de pessoas aglomeradas, seja num show de rock, com a chance de infecção, você teria, por exemplo, num estádio com 50 mil pessoas, tá certo? A possibilidade de 90% ficar ou mais infectada pelo vírus. Então tá certíssimo, tem que proibir aglomerações. É muito melhor pecar para mais do que pecar para menos. E aí que eu fico mais decepcionado com alguns consultores famosos aí defendendo que vai morrer mais gente de fome do que de vírus, como se, né? Ou seja, eu concordo que o impacto econômico será absurdo, mas o que se pode fazer diante desses dados que eu te passei? Muito bem, vamos para agora a próxima etapa, que é a da histeria. Existe a histeria? Em parte sim, claro, como tudo na vida, por causa do viés da disponibilidade, não é isso? A informação mais disponível assusta mais, né? Quando cai no avião, você fica com medo mais de voar. Se tem um ataque terrorista, você está no exterior, você fica com medo de ataque terrorista. Então é isso que acontece. Isso é parte de ser humano. Algumas dicas, nós temos um aplicativo muito bom do Ministério da Saúde, chama Coronavírus Espaço SUS, muito bom aplicativo, quem quiser mais informações. E agora é curioso, eu fico analisando, né, a reação dos países no mundo. A China tem algo muito curioso, que a China chegou a ter um avanço grande do vírus. Eu fico em dúvida se realmente a China está tendo tão poucos casos do vírus como ela está alegando. Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Porque ela chegou num momento que o vírus replicou, ele contaminou, construiu aquele hospital que vocês viram, né, para 1.000 leitos, e aí tão rapidamente conseguiram aplacar. Bem, a Coreia, por outro lado, aplacou o vírus, e vocês vão entender como gestores. Sim, o que a Coreia fez? A Coreia disponibilizou testes em larga escala, ou seja, ela diagnosticava e isolava. Como dizia Peter Drucker, né? Você só pode gerenciar aquilo que você pode medir, não é isso? Então, eles mediram e isolavam aquele indivíduo contaminado e com isso conseguiram fazer uma intervenção de uma eficácia impressionante, né? 0,6% de mortalidade. Passando agora, então, já que a infecção o vírus se propaga de uma maneira muito mais rápida, o índice de mortalidade. É grave, sim. Se for 2% que aconteceu na China, você tem uma ideia de um resfriado comum é 0,3%. Sim, resfriados comuns, gripes, matam pessoas, 300 mil pessoas por ano morrem disso. 0,13%, né? Você tem ideia, o HN1 era 0,5%. Se o corona for 2%, você vai considerar que ele é quase 20 vezes maior do que de uma gripe comum. Então é grave, tá certo? A gente não pode bobear. A gripe espanhola, que matou 60 milhões de pessoas em 1918, ela tinha um índice de mortalidade de 2,5. É claro, era outro mundo sem as condições de saúde que nós temos hoje, sem a tecnologia. Portanto, isso é grave, grave. Nós temos que ter cuidado com os nossos idosos. Então, eu costumo dizer, se você quiser usar uma máscara, use dentro de casa para não contaminar o seu pai, a sua mãe, os seus avós. Tá certo? Atente sim, ter cuidado para lavar a mão. Na hora de cumprimentar, procure cumprimentar com o cotovelo, não é isso? Para não ter que tocar, porque senão isso vai transmitir o vírus, com certeza. O vírus é transmitido por gotícula, isso é um problema, né? O vírus sobrevive, para você ter uma ideia, em superfícies, né? Por isso passar o álcool você mata ele, mas ele sobrevive em superfícies até 10 graus, 28 dias, e em superfícies de 30 graus ele sobrevive um dia. Então temos que nos cuidar, todo mundo junto, para impedir o avanço dessa epidemia. Um abraço, deixe o seu comentário, né? Vamos sempre atentar que sistemas complexos são contraintuitivos, na maneira não tem um raciocínio linear, e divulga aí para o pessoal que você conhece ou quem você achar que esse vídeo pode ajudar. Um abraço, tudo de bom.